O setor de refrigeração também fez bonito no ser inovação da Febraban 2023. Prova disso está na empresa Delta, empresa lá do Sul, aqui representada pelo senhor diretor, né, Marcos Marcelinastes. E você? Saulo Garré, sou pesquisador da empresa. Pesquisador da empresa, o que já mostra por si só a preocupação que existe lá no Deltafrio, está inovando, pesquisando sempre novidades. Começando aqui pelo chefe, né, Marcelo? Marcelo, de qual produto desses dois você gostaria de falar? Eu poderia falar de ambos, né, ou de outros também, que a gente acabou não escrevendo, mas vou deixar a parte do produto de higienização automatizada para o Saulo e eu vou falar um pouquinho do condensador marinizado, né? Então, da onde veio aí a ideia, né, de desenvolver um condensador dedicado a esse tipo de ambiente agressivo? Veio da percepção de que, muitas vezes, o empresário do ramo supermercadista ou outros segmentos de refrigeração fazia um investimento alto na sua refrigeração e o condensador já começava a perder performance em alguns poucos meses, né? E em alguns poucos anos já estava aí deteriorado, né? Então, o investimento indo para o ralo em função das aletas que corroíam. Então, o condensador marinizado, ele tem a proposta de durar no mínimo 5 vezes mais em comparação a um condensador convencional de mercado. Por quê? São 5 camadas de proteção. Não são exatamente camadas, tá? Mas são 5 fatores que impactam nessa longevidade desse tipo de equipamento dedicado a ambientes litorâneos e também outros ambientes agressivos, né? Existem outros locais onde também a atmosfera é agressiva. Então, primeira camada, aletas de alta espessura. A Deltafrio trabalha sempre com aletas de alta espessura. Então, isso por si só, se você aumenta a massa do material, a massa de alumínio, como no caso, por exemplo, a gente parte de uma aleta com 0,17 milímetros de espessura, já está colocando 50% a mais de material em comparação a condensadores convencionais que trabalham com aleta 0,11, geralmente. Então, maior massa de material, já por si só já dura mais o condensador, e ele retarda a formação da pilha galvânica, que acontece quando o tubo de cobre ataca a aleta de alumínio. O tubo de cobre é um material mais nobre do que o alumínio, e a pilha galvânica é um efeito da nobreza do material, da matéria-prima, e também da sua massa. É uma reação química que acontece num ambiente que proporciona isso, num ambiente onde há umidade, sal e o solo. Então, esses fatores combinados geram a corrosão. Na corrosão, nesse caso, a corrosão. Então, maior massa de material. Segunda proteção, uma camada de E-coat. Toda a serpentina passa por um processo de 7 etapas de proteção. Proteção E-coat. É um processo de eletrodeposição, na verdade. Não dá para me aprofundar muito nisso, né, para explicar, mas é um processo de 7 etapas, onde a serpentina toda é imersa dentro de tanques e passa por limpezas e depois secagem em alta temperatura. Terceira camada é um primer epóxi, que vai dar uma proteção adicional e vai servir de ancoragem para a quarta camada, que é um esmalte PU, que vai proteger contra os raios UV. E quinta camada são defletores que vão proteger contra o sol, gerando uma região de sombra sobre o aletado, que além de atuar na questão da corrosão, ao não ter esse impacto direto do sol, impacta também na eficiência do condensador, uma vez que esse condensador vai esquentar menos. O condensador ele está com sombra praticamente o dia todo, ele atua na área externa da câmara fria, sempre, né, da planta frigorífica, então vai estar atuando com regiões de sombra nas piores horas do dia. Então, é uma economia, vamos dizer assim, gratuita, na verdade, que se obtém com essa geração de sombra sobre o aletão. Ou seja, o equipamento tende a durar 5 vezes mais. No mínimo. Não gasta 5 vezes mais. Não, gasta muito menos, né? Sim, obviamente, é um equipamento mais caro, onde com investimento
direto chega a ser alguma coisa da ordem de 2 vezes, tá? Em relação ao condensador mais simples. No entanto, esse no mínimo 5 vezes mais, ele não está nem contando, vamos dizer, toda a despesa que se tem com o transtorno que se gera quando o condensador... tem que esvaziar, Não, e a economia de energia, uma vez que em ambientes muito agressivos, em 6 meses o condensador já começa a perder performance, né? Então, muitas vezes o cliente nem nota isso, que o compressor cada vez começa a desligar menos, porque o condensador está cada vez com menos capacidade de rejeição de calor. Então, ele só nota daqui a 2, 3 anos, quando o condensador já está muito destruído. Então, quando já está faltando muita refrigeração na planta. Então, é uma economia de energia que também nem entra nessa... Se a gente botar isso no payback, o payback desse investimento é de 3 meses. Pois então, aí são as vantagens de um condensador marinizado. Ele passou por um processo de marinização. Não sei se existe o termo, mas o teu intuito foi mostrar isso. Exatamente. A gente, inclusive, caminhou até a solicitação de patente com esse título aí, de Perfeito. marinizado.